Fala, Orbiter! Tudo bem com você? Eu sou Renan Silva, parceiro de conteúdo aqui do Orbit. Esse é mais um Como Está Minha Página. E se você chegou agora e não sabe do que eu tô falando, eu vou te mostrar aqui na minha tela o que é o Orbit. O Orbit é essa ferramenta incrível de construção de páginas. Com ela você vai construir páginas de conteúdo, páginas para lançamento, páginas para capturar leads, páginas para vender seus produtos, seus serviços, enfim, todo tipo de página que você possa precisar para construir um negócio digital de sucesso. E é muito simples de utilizar, porque é como se você estivesse brincando com blocos de Lego digitais. Você vai pegar esses blocos pré-prontos, blocos de header, texto com vídeo, texto com imagem, blocos de depoimentos, blocos de apresentação, de oferta, enfim, são vários tipos de blocos que você vai empilhar um em cima do outro e depois você pode customizar, alterando os textos, as imagens, os vídeos, os links, enfim, vai deixar com a cara do seu produto, com a cara do seu negócio. Se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, é só acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Assim que você criar uma conta, você vai ter algumas páginas para testar, aprender a usar a ferramenta, colocar a sua página no ar e ter os seus primeiros resultados no mercado digital. E o que é o Como Está Minha Página? O Como Está Minha Página é esse quadro aqui no canal do YouTube do Orbit, onde toda semana a gente analisa páginas criadas pelos nossos assinantes. Então esse é um benefício oferecido exclusivamente para os assinantes dos planos Premium do Orbit Pages. Mas se você chegou agora e ainda não teve a oportunidade de se tornar assinante, você também consegue aproveitar criando paralelos entre a sua própria página e a página analisada. E hoje a página que nós vamos analisar é a página da Bia. A Bia, ela tem esse material que ela trabalha no ramo de beleza, ela é micropigmentadora e ela criou esse material, esse pacote aqui de templates editáveis para que a pessoa possa utilizar para divulgar o seu trabalho, divulgar nas suas redes sociais ou divulgar na recepção do seu salão, enfim, ela tem todo esse material aqui, vamos dar uma olhada aqui no pacote dela. Aqui ela tem um contador regressivo, a primeira dobra, né? Uma imagem bem grande, ok. Aqui está gerando valor, o porquê que muitos perdem clientes, CTA, benefícios do catálogo, o que outros profissionais estão falando, ok. Para tornar essa oferta, ela deu 6 super bônus, quanto que pagaria pelos bônus. Aqui ela está consolidando essa oferta, aqui ela tem o link para o checkout, né? Comprar agora por R$ 37,00. Um FAQ, garantia de 7 dias e quem é ela. E aqui um CTA final. Legal, Bia, vamos desde a primeira dobra. Um primeiro ponto aqui, como a sua página ela tá toda monocromática, todo com fundo preto, eu tenho uma certa dificuldade na minha sensação de avanço ao longo da sua página. Então, o que que eu farei diferente? Eu acho que ter esse tom, assim, você manter essa identidade visual ok, é parte também da estética que você está defendendo aqui, mas talvez um ou outro bloco você ter num tom, assim, um cinza chumbo bem escuro, só para criar uma leve diferença desse fundo preto, talvez ajude a criar essa sensação. Esse é um primeiro ponto. Aqui é a sua primeira dobra. Transforme sua recepção, seu feed e seu WhatsApp em uma vitrine que encanta e vende todos os dias. Quando eu bato o olho só na sua headline, eu tenho uma dificuldade de entender o que que é o seu produto e para quem é esse produto. Talvez o seu cliente, se todo mundo que vai entrar na sua página já conhece, se o seu criativo está bem alinhado, pode ser que converse. Mas para mim está faltando aqui algo que seja mais direto. Quando a gente está falando de low ticket, o low ticket ele tem que deixar muito claro o que ele resolve. Para quem é esse produto? O que é esse produto? Ele precisa ter uma promessa muito clara aqui do que ele resolve. Transforme sua recepção, seu feed, seu WhatsApp em uma vitrine que encanta e vende todos os dias. Ok, ele tem um apelo, mas está faltando um pouco mais de clareza para mim. Para quem que é isso aqui? É para profissionais de beleza no geral? É para micropigmentadoras? É para cabeleireiros? Para quem que é? Para qual profissional? Eu acho que aqui precisa um pouco mais de clareza e talvez você traga essa clareza na sua sub-headline, mas aqui como está muito grande, tem muitos elementos grandes brigando,
Pra mim tá faltando um pouco disso. Eu acho que a imagem aqui, inclusive, ela tá tomando muito aqui da tela. Eu não sei se você já fez pensando no celular ou se você fez ela pensando no computador e resolveu deixar assim. Para mim, essa tira aqui, ela tá muito espremida. Então, transforme sua. Tá uma palavra por linha. Tá muito espremido. Aqui você deve estar usando proporção de 66% a 33 para 33%, né? Talvez você fazer um 50-50 fique um pouco mais equilibrado, porque ele vai ficar o transforme sua, recepção seu feed e seu WhatsApp, entende? Vai ficar essas quebras um pouco menores, vai diminuir um pouco a sua primeira a sua headline, o tamanho da sua headline, e eu vou conseguir ver já na primeira dobra também a sub-headline. A imagem aqui tá muito bonito, embora essa fonte aqui do Editáveis fique um pouco difícil de ler ela não é uma fonte, assim, de leitura fluida, né, ela é uma fonte muito bonita, muito elegante, mas ela não é tão rápida da gente ler. Mas nada que prejudique aqui, ainda tá muito bonita essa arte. Se você só fizer essa proporção 50-50, talvez melhore, e daí trazer talvez na sua headline ou na sub-headline, se você não quiser mudar o texto da headline, trazer na sub-headline, então, o que é de fato o seu produto, para quem que ele é. Aqui tem Pack Premium Beauty, ok, mas é para todos os profissionais de beleza, então funciona para qualquer profissional de beleza? Acho que é bom deixar isso claro aqui. Pack Premium Beauty com catálogos profissionais e áreas prontas. Outro ponto aqui é o contraste. Você deixou essa fonte aqui num cinza, eu entendo que uma sobreposição de cinza em cima do preto, ela é elegante, é bonita, mas está dificultando a leitura. Aqui na minha tela não está muito boa a leitura. Eu faria um ajuste aqui só para você deixar ela então um cinza um pouco mais clarinho, porque esse cinza aqui ele me parece que ele está um pouco escuro demais pro que é. Aqui a maioria, só uma correçãozinha aqui, né? A maioria das profissionais de beleza perdem clientes todos os dias sem perceber. Aqui dá pra ver que agora eu consegui ver que você tá usando uma imagem de fundo aqui, né? Espelhada em vários desses blocos. Deixa eu contar pra vocês uma coisa. Eu tava com a iluminação aqui, o brilho da minha tela bem baixo. Então eu não tava conseguindo ver essas imagens aqui de fundo. Eu disse que ela usou um fundo preto em todos os blocos. Mas na verdade era só o meu brilho de tela que ele estava muito baixo, e agora eu aumentei o brilho. Essa fonte que ela estava parecendo muito escura, agora ela já está num cinza normal. Talvez pudesse baixar um pouquinho ainda esse tom, deixar um pouquinho mais claro, mas assim do jeito que tá bom, não prejudica a leitura. E agora eu tô conseguindo ver que tem imagens de fundo aqui. Então, se você já viu desde o início essas imagens de fundo, só ignora, porque deixei o brilho da tela baixo. Quando eu aumentei, eu comecei a ver um monte de coisa aqui no fundo da tela. Então, vamos continuar. Então, a maioria das profissionais da beleza perdem clientes todos os dias sem perceber. Não porque o trabalho não seja bom, mas porque a forma de apresentar os procedimentos não transmite claramente todo o valor que eles têm. Ok, daí tem imagem aqui. Talvez centralizar isso aqui, porque esse alinhado à esquerda tá deixando um buraco aqui, tá um pouco estranho a visualização no desktop. Não perca essa oportunidade. Ok, aqui tá levando para o checkout, ok. Mas ainda assim, essa questão aqui das repetições das imagens de fundo, como não são imagens que aqui elas têm texto, dá uma cortada, não são imagens que elas ficam. Não é, por exemplo, um padrão de fundo que ele fica se repetindo e ele fica harmônico, né? As imagens elas ficam um pouco quebradas. Talvez não tenha necessidade de todos os blocos serem isso. Talvez se fosse um bloco, por exemplo, todo preto e um outro, um cinza chumbo ali bem escuro, mas só o suficiente para diferenciar do preto, talvez ficasse mais elegante do que utilizar imagens de fundo. Então, nesse aspecto ainda não muda o que eu falei lá no início. Nesse aspecto, eu acho que funcionaria melhor se tivesse essa diferenciação de tom, ao invés de ter essas imagens aqui de fundo. Aqui tem um botão de ação, ok? Você tem alguns depoimentos, esses depoimentos eu colocaria para cima, talvez antes dessa parte aqui, porque aqui você já tem uma imagem muito bonita. Logo em seguida aqui você tem outra imagem que tá legal. Então, no meio dessas duas, você pode, por exemplo, utilizar esse bloco aqui de depoimentos. E aqui o seu bloco de depoimentos, da forma como eles estão, não tá valorizando, tá muito pequenininho, eles estão tá meio estranha essa diagramação deles aqui.
Talvez se você utilizasse, por exemplo, cada um em uma caixinha, ou se você utilizasse como se fosse um texto em 2 colunas e eles então expandidos, eu acho que funcionaria melhor algo nesse sentido. Ou talvez até se você fizesse, por exemplo, uma montagem deles no Canva, e daí você depois sobe só com uma imagem única desses depoimentos aqui. Eu acho que de qualquer uma dessas outras formas funcionaria melhor do que a forma que ele está aqui neste momento. Nesse momento está um pouco estranho. Talvez quando compacta e vai para o celular fique melhor a visualização, e daí nesse caso, se a sua visualização principal vai ser pelo celular, mantenha assim. Mas eu faria esses ajustes aqui para deixar ele um pouco mais harmônico, e daí você traz ele e coloca entre essas 2 dobras aqui, entre a primeira dobra e a segunda dobra. Daí você pode centralizar, acho que esse aqui vai ficar mais bonito centralizado. Esse botão de ação pode tirar um pouco essa margem aqui entre esse bloco e esse bloco, para que esse botão de ação ele suba. Talvez até o não perca essa oportunidade, não sei se isso aqui tem necessidade. Talvez só o transmita valor e convença o seu cliente a agendar com você na mesma hora. Perfil feio afasta, perfil bonito atrai. Isso aqui poderia ser na mesma linha, talvez algum ícone aqui. Isso aqui eu acho que não tem necessidade de estar em linhas separadas, poderia pelo menos no computador, no celular funciona assim, mas no computador poderia ter só algum iconezinho, alguma coisa para separar essas 2 frases e daí o botão de ação. Benefício de obter o nosso catálogo. Aqui nos benefícios, você poderia ter, por exemplo, uma imagem representando cada um dos benefícios. Então uma imagem da estrutura, uma imagem do aumento, de percepção de valor, uma imagem de mais respostas. Por quê? Porque em sequência aqui a gente já vem com outros blocos que eles não são muito visuais, né. Esse bloco aqui, você está falando ao adquirir nosso pacote, você recebe acesso a catálogos, artes, stories, arquivos, tudo para usar no mesmo dia. Depois você fala aqui dos bônus, depois você passa o valor dos bônus. Então, tem uma sequência de blocos que não são visuais. Ou o que você pode fazer? Você mantém esse bloco aqui do jeito que está, e esse bloco onde você fala aqui o que a pessoa vai receber, daí você pode ter um mockup representando cada uma das entregas. Então, ao invés de apresentar em um bloco de lista, você apresenta, por exemplo, num bloco de caixinhas com imagem, e daí você vai mostrar a imagem do catálogo premium, catálogos premium profissionais prontos, um mockup desses catálogos. Artes para feed que passa autoridade, um mockup dessas artes. Stories que despertam desejo, um mockup com esse texto. Arquivos 100% editáveis no Canva, talvez uma imagem disso sendo editado, uma dessas artes sendo editadas no Canva. E daí, embaixo, pode ser uma sequência de 4 caixinhas, e embaixo você bota um bloco de texto só para deixar destacado isso aqui. Tudo pronto para você usar no mesmo dia. Que daí ele vai destacar com o mesmo padrão de fundo do bloco anterior, você vai destacar essa frase aqui para ele ficar. Sua imagem profissional começa na qualidade que você apresenta. Ao adquirir nosso pacote, você recebe acesso exclusivo a 10 4 caixinhas e com o mesmo padrão de fundo ali, embaixo um bloco de texto escrito, tudo pronto para você usar no mesmo dia, como se fosse só um grande bloco. Depois, esses outros blocos aqui, os 6 super bônus e o quanto pagaria por tudo isso, e esse outro bloco aqui, na verdade são esses 3 blocos aqui, todo esse material custaria 297. Tudo isso para mim é um grande bloco. Tudo isso aqui para mim faz parte de uma mesma premissa, que é empilhar os seus entregáveis, empilhar aquilo que a pessoa vai receber, é ancorar o seu preço. Tudo isso aqui faz parte disso. Então esse ponto aqui da apresentação dos bônus, eu faria isso tudo num bloco só. Inclusive, o que você. E num bloco só, não quero dizer que na prática, tecnicamente, no Orbit, você vai ter que usar um bloco só. Mas tudo com a percepção de ser um bloco só, uma dobra única. Então, todos com o mesmo padrão de cor de fundo, tudo interligado como se fosse só um bloco. E daqui a pouco você pode fazer, por exemplo, um modelo de texto com imagem, onde você vai utilizar grupo VIP do Telegram para suporte network. Você vai fazer uma explicação sobre esse grupo, quando que ele fica aberto, como que funciona a interação lá dentro e tal. E uma imagenzinha, um mockup representando esse grupo. Mais um catálogo revista bônus para editar e imprimir. Catálogo pronto no Canva, para você apenas arrastar as suas imagens.
e descrever, enfim, você vai fazer uma copy explicando aquilo ali, um mockup dessa revista bônus. Biolink personalizado editável para o Instagram. Uma explicação sobre esse biolink, um mockup desse biolink e aqui o título que já tem. E daí, para que você não precise pegar e ter um segundo bloco tudo disso, você pode colocar em cada um deles. Por exemplo, grupo VIP. Deixa eu ver se você tem aqui. Ó, grupo VIP para suporte R$ 25. Então, dê R$ 25 por zero ou dê R$ 25 por grátis. A mesma coisa aqui no catálogo. Catálogo vai ter o mockup, vai ter esse título, um catálogo revista bônus para editar e imprimir. E depois no final vai ter D147 por grátis. Biolink. Deixa eu ver se você tem. Aqui. Modelo de bio personalizado e editável para Instagram. Biolink personalizado e editável. O mockup explicando o mockup demonstrando um texto explicando embaixo desse texto de R$ 25 por grátis. E assim você faz em todos esses tópicos aqui. Porque isso aí vai te ajudar primeiro, vai trazer tudo, vai organizar, vai deixar, ao invés das informações estarem dispersas. Nesse momento, olha como eu tenho que ficar buscando. Aqui está o grupo do Telegram, e ele está na primeira linha. Aqui, nesse outro, ele já está na segunda linha, então eu tenho que fazer um cruzamento daquele que está na primeira linha do outro bloco com o que está na segunda linha desse bloco. Depois, o modelo de catálogo, que ele está na segunda linha, mas aqui ele está na primeira linha, então eu tenho que fazer o cruzamento dessas informações. O biolink, aqui, ele está na quarta linha, enquanto o que está na terceira são as áreas. Mesmo que você estivesse fazendo um paralelo entre eles, as informações elas não estão organizadas da mesma forma. Esse é um ponto que daria para unificar e transformar isso em algo mais visual, mais demonstrativo. A gente precisa tangibilizar aquilo que a gente está entregando para o nosso cliente para que ele tenha ideia daquilo que ele vai receber. Quando a gente está vendendo algo físico, a pessoa ela consegue imaginar ela com aquilo na mão, ela mexendo naquele produto, ou ela ver alguém usando aquele produto. Quando a gente está entregando algo que é totalmente digital, a gente precisa encontrar outras formas de tangibilizar para que a pessoa consiga minimamente entender, tornar aquilo mais palpável, aquilo que ela vai receber. Nesse momento, eu estou vendo só uma lista de itens, eu não estou vendo de fato o que eu vou receber. É uma lista de itens que eu não consigo criar exatamente uma imagem mental. A gente precisa transformar aquilo que seria uma imagem mental em algo visual. Quando a gente transforma em algo visual, aquilo gera mais valor, aquilo aumenta a percepção de valor do nosso cliente. Então, esses dois blocos aqui, na verdade, eles são um bloco só. Você vai consolidar isso, vai ter uma imagem representando, vai ter o título, vai ter uma descrição mais detalhada, porque isso também vai ajudar a aumentar a percepção de valor, e vai ter aqui a apresentação do preço. Se você tem dificuldade, por exemplo, mas eu não sei como que eu vou descrever sobre o grupo, como que eu vou descrever a revista bônus, como que eu vou descrever o Biolink, você vai abrir o ChatGPT e você vai explicar cada um desses bônus para o ChatGPT. E vai explicar bem resumido, bem sucinto o que é. E vai pedir, agora eu peço que você transforme isso em tópicos de apresentação dos meus entregáveis com, sei lá, 200 caracteres, 250 caracteres cada um desses tópicos. E ele vai lá e vai fazer, né, pedir em média 250 caracteres, e ele vai fazer essas apresentações para você, é só copiar e colar. Não tem muito segredo aqui, você consegue fazer algo bem descritivo. Claro, depois você vai revisar, vai ver se está tudo certo, se faz sentido, ou se ele viajou ali, que às vezes o ChatGPT dá umas viajadas. Então você vai fazer essa revisão final, mas você vai deixar isso aqui com uma percepção de valor muito maior. Imagina, uma coisa é eu ler essa lista aqui. Grupo VIP no Telegram, mais um catálogo de revista bônus. Agora, quando eu estou vendo uma imagem, um mockup desse catálogo de revista, e você está me explicando o que ele é, para que ele serve, e eu estou vendo quanto que ele custaria, que eu estou recebendo de graça. O acesso ao modelo de certificado editável. Eu estou vendo aquele modelo de certificado. O checklist de como ter um atendimento profissional. Você vai fazer um mockupzinho desse checklist e vai ter uma explicação desse checklist. Tudo isso aí vai gerando uma percepção de valor maior. E faz com que esses 37 do seu produto seja muito barato, porque a pessoa ela vai ver que só em bônus está valendo muito mais a pena do que
o produto em si, só a quantidade de bônus que ela está recebendo está valendo muito mais a pena. E daí as suas artes, por exemplo, que talvez seja o seu produto principal, você também vai destacar ali, você vai deixar uma imagem em destaque, de novo, representando essas artes, a precificação dela e quanto que ela vai sair no todo, né? E daí, no final desse bloco, você vai fazer a consolidação. Todo esse material custaria R$ 297, que é a ancoragem, mas para você adquirir hoje o pack completo contendo os catálogos premium, mais áreas editáveis para o feed e stories, mais os bônus exclusivos, vai ser apenas 37, né? Irá pagar apenas R$ 37. Como você vai depois fazer, por exemplo, num bloco de texto final, por isso que eu disse, aqui a ideia é que seja a percepção de uma dobra única, mas você não vai usar só um bloco. Você vai usar um bloco de texto com imagem para esse tópico, mais um bloco de texto com imagem para esse, mais um bloco de texto com imagem para esse, e assim por diante. E no final você vai usar um bloco só de texto. Esse bloco do jeito que está aqui, eu não sei se talvez ele até seja um bloco aqui de texto, mas está tudo muito junto, muito compacto. Esse 297, ele fica talvez um pouco perdido aqui no meio, mas ele ainda tem um destaque colorido, ok? Mas o 37, que é o seu preço principal, ele tá muito perdido, tá muito pequenininho, ele precisa estar em destaque. Procura referências de outras páginas de vendas, de produtos similares, ou de qualquer outro nicho mesmo, e você vai ver que a parte de apresentação do preço, ela tá sempre bem em destaque, principalmente quando é um valor assim baixinho. O R$ 37 ele vai estar ali bem grandão, para a pessoa ver que é um valor baixo, para estar destacado, para quando a pessoa que não tem paciência de ler a sua página de vendas, ela vai rolar até o preço e ela vai ver o preço ali e vai ver que é R$ 37. Então, dá uma editada nisso aqui para ele ficar um pouco mais visual, brinca com o tamanho de fontes, brinca com as cores aqui para tornar isso mais visual. E aqui, se você quer sair do básico e se posicionar como uma profissional de alto nível, preparei essa versão completa para você. E tem o bloco de apresentação, beleza. Aqui só não está fazendo muito sentido para mim a questão de preparei a versão completa, porque aqui o seu checkout ele é único, não é um checkout americano. A não ser que você vá fazer também uma versão onde você vende, por exemplo, só o pacote de 50 modelos de feed editáveis. E talvez os 50 modelos de stories, não sei. Se você vai ter um pacote onde vão ser esses dois aqui, ou só esse aqui, faz sentido você manter essa copy e daí fazer 2 checkouts. Um checkout levando só para o modelo básico e um para esse modelo completo. Mas acesso premium aqui não está fazendo muito sentido porque não é como se tivesse um acesso que não seja premium. Você tem um acesso único. Então, se você criar 2 versões, daí faz sentido ter uma versão que é mais completa, uma versão que é mais básica. E daí nessa versão mais básica você vai cobrar 10, 15, 20 reais. E aqui a versão completa você está cobrando 37. Até dá para a pessoa aquela percepção de, nossa, essa versão aqui de 37 reais está valendo muito a pena porque eu estou recebendo muito mais coisas. Mas se você vai manter apenas essa versão aqui, eu só ajustaria essa questão aqui de nomenclatura, né? Ao invés de eu preparei essa versão completa, eu preparei um super pacote, ou preparei uma oferta especial, algo nesse sentido, só para fazer um pouco mais de sentido por ser apenas uma oferta que está aparecendo. Daí o Quem é Você, para mim, ele vem logo depois da apresentação da oferta. Eu inverteria ele com o FAQ, deixa aqui a sua garantia de 7 dias onde está, e eu inverteria ele com o FAQ. Deixaria o FAQ lá no final. E o Quem é Você, como você é da área, como você já tem um nome forte na sua área, eu deixaria ele até para gerar autoridade e aumentar a percepção de valor. Então, de forma geral, essas são as principais sugestões aqui de ajuste para a página da Bia. Eu espero que ajudem a Bia a ter melhores resultados e espero também que ajudem você, que não é a Bia, mas está querendo vender ainda mais. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça também de assinar o canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Toda semana a gente está aqui no canal do YouTube do Orbit, trazendo conteúdo da mais alta relevância para ajudar você a decolar no mercado digital. E se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, não esqueça de acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Mais uma vez eu agradeço a sua companhia, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até mais! Orbit Pages. Crie páginas que vendem. Crie sua conta grátis.